E aí, pessoal, tudo bem? Na semana 4 a gente vai falar um pouquinho sobre a água, né? Sobre esse recurso que a gente tem aqui no nosso planeta. É um recurso muito importante e a gente já sabe também que a água faz parte da hidrosfera, que é a camada de água do nosso planeta, né? Então a hidrosfera é composta de toda a água existente na Terra. E essa água ela está distribuída em oceanos, mares, rios, lagos, geleiras, água subterrânea e também está presente na atmosfera na forma de vapor de água, né? Na natureza, a gente encontra essa água em três estados físicos. A gente pode encontrar ela na forma sólida, por exemplo, gelo. A gente pode encontrar na forma líquida, então a água dos rios, a água da chuva. E também na forma gasosa, que é o vapor de água, né? Quando uma água esquenta muito, por exemplo, ela evapora, esse vapor, ele contém água, tá? A água, além dela ser fundamental para a existência da vida, para a manutenção da vida, ela também está presente no nosso cotidiano, né? E desde muito tempo. Então, lá na antiguidade, oceanos, rios e lagos sempre exerceram uma influência muito importante na distribuição e no desenvolvimento das sociedades humanas. Então, também na organização do espaço geográfico. O que isso quer dizer? A presença de água, seja nos rios ou nos mares, determinava lá na antiguidade onde que as populações iam se fixar. Então, se a gente reparar, as cidades mais antigas, elas estão próximas ao oceano, ou próximas a um grande lago, ou próximas a um rio. Isso era muito comum porque facilitava, né? A água, ela é essencial, ok? E hoje, além disso, né, dessa proximidade, a gente tem aí facilidades de transportar essa água, mas ela ainda é fundamental, tá? Na superfície da Terra, a gente classifica a água em águas continentais e águas oceânicas. Então, águas continentais são aquelas águas que estão na porção de terra que a gente chama de continente. E águas oceânicas são os mares e os oceanos, tá? Juntas, essas águas, elas correspondem a 3/4 da superfície terrestre. O que isso quer dizer? Vamos lembrar da matemática. Se eu pegar a Terra, dividir a Terra em 4 pedaços, 3 pedaços no nosso planeta seria a água da superfície, tá? Não estou falando do interior da Terra, estou falando da superfície. Se eu pegar a superfície da Terra, dividir a superfície em 4 pedaços, 3 é água e 1 é terra, ok? As águas continentais, então, são as águas que estão imersas, como os rios, lagos, geleiras ou submersas, que são aquelas águas que estão no interior da Terra, que, por exemplo, os aquíferos, ok? As águas oceanas são formadas pelos oceanos e essas águas representam a maior parte. Então, de 100% da água que tem no nosso planeta, 97,2% aproximadamente é de água do oceano. Então, a água continental, que a gente chama de água doce, corresponde aí a 3,8% de toda a água do nosso planeta. Então é muito pouco, né? As águas oceânicas, elas são muito importantes porque ela regula o clima do nosso planeta e também é habitat natural para vários seres vivos. Então a gente acha que a água mais importante é a água dos rios, né? A água que a gente consome. Mas a água dos oceanos, além de lazer, né? Quando a gente vai na praia, mas além disso, ela tem uma função muito importante. Se não tivesse as águas do oceano, além de não ter vários animais, como os peixes, por exemplo, que a gente consome, mas a gente ia viver num clima insuportável aqui na Terra e provavelmente a gente nem viveria, tá? Porque iam ser condições climáticas muito severas, tá? Então a gente poderia nem estar aqui se não fossem as águas dos oceanos. E essa água, ela não surge do nada, né? Por que a gente fala que a água não acaba, que a água é um recurso renovável? Porque a água, apesar de nos últimos anos a gente estar passando por um período difícil de seca, mas se a gente pegar um contexto maior, a água ela tem um ciclo que se renova o tempo todo, que é o chamado ciclo da água. Então, como que acontece o ciclo da água?
O calor do sol, ele provoca a evaporação das águas. Então, ele aquece a água. A água, quando chega numa determinada temperatura, ela evapora, tá? Então, a água dos rios, dos oceanos, do próprio solo, quando está molhado, enfim. Além disso, os seres vivos, principalmente as plantas e as algas marinhas, elas eliminam a água para a atmosfera, né, em forma gasosa, que é chamada de transpiração. Então, o vapor de água que está na atmosfera, que veio da transpiração das plantas e da evaporação da própria água, chega na atmosfera, ela vai se resfriar, porque lá em cima a temperatura é menor. Ela vai sofrer um processo que é chamado de condensação. Então, ela sai do estado gasoso, que é o ar, e passa para o estado líquido, forma lá as gotículas que carregam as nuvens, e quando essas nuvens elas estão muito cheias, elas caem em forma de chuva, né? Então, as gotas elas vão se reunindo, a nuvem ela vai se tornando cada vez mais densa, mais pesada, chega um ponto que ela precipita. Precipitar é chover. E essa chuva ela pode vir em formato de água líquida, mas ela também pode vir em formato de pedra, que é o granizo, e neve, que são os flocos de neve. E isso precisa, a temperatura do ar estar muito baixa para que isso aconteça, tá bom? Mas em condições normais, ela vem em forma de água mesmo, tá? A água da chuva, ela cai nos rios, né, no oceano, mas ela não cai diretamente tanto assim. O que acontece? A água ela vai bater na superfície, na terra, uma parte dela vai escoar, então ela bateu na terra e vai, né, descer em direção aos rios, por exemplo, mas uma parte vai infiltrar. O solo ele vai absorver essa água e, dependendo da quantidade de água, essa água chega nos reservatórios subterrâneos, que são os aquíferos, que vai armazenar essa água em que em algum ponto chega na superfície, que são as nascentes dos rios. Então, reparem que isso tudo é um ciclo, tá tudo interligado. Então, eu tenho um rio, esse rio evapora, as plantas também jogam essa umidade para o ar. Esse ar ele fica ali com muita umidade, chega a um certo ponto que esse vapor ele condensa e aí ele forma as nuvens elas vão encher. Se tiver uma temperatura normal, vai cair em forma de água. Se tiver muito frio, pode cair em forma de granizo ou neve. Essa chuva vai cair no solo, uma parte cai direto nos rios, nos lagos, no oceano, mas a maior parte cai no solo, que vai infiltrar essa água do solo, alimentar os aquíferos, que são aquelas reservas que estão debaixo da terra, e esses aquíferos que alimentam os próprios rios, lagos e oceanos, que vai evaporar, vai condensar, vai chover. Tá vendo que é um ciclo? Então é muito importante vocês entenderem esse ciclo da água. Então, quando tem algum rompimento desse ciclo, todo o processo está comprometido. Então, se eu tenho uma região ali, por exemplo, de um solo, se eu tiro aquele solo, construo casas, a água deixa de infiltrar ali naquele ponto. Então, a água deixa de alimentar o aquífero, que deixa de alimentar o rio. Então, tem menos água no rio para evaporar, consequentemente, tem menos água na atmosfera e menos chuva. Então, é todo um ciclo que a gente tem que estar sempre prestando atenção. Ok? Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Até a próxima. Tchau.